Aí estamos ao vivo, muito bom. Ao vivo hoje, inesperadamente, o mate da tarde, conversa com mate, hora do chimarrão. Vamos bater um papo, estávamos aqui conversando e decidimos compartilhar ali. Enfim, quem estiver por aí vai escutar. Se ficar bom, a gente salva, manda aí para o pessoal. Né, amor? Mas é uma conversa interessante. A conversa da tarde que fluiu para um caminho interessante, né? Exatamente, aí. Bem-vindos aí, bem-vindos. A ideia é o seguinte, a gente estava conversando sobre a típica questão que atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento de liberdade espiritual. Né? De, enfim, saber o que é certo, o que é errado, o que é viagem na maionese, quando que eu estou me iludindo, né? E até que ponto a gente acabou usando muito o lado intelectual para criticar tudo, para ir aos pouquinhos, enfim, se castrando ou se anulando nesse sentido. E até que ponto isso atrapalhou o nosso, digamos, a balança ficou em desequilíbrio, né? Entre a razão, a emoção, ou entre a espiritualidade e a intelectualidade. E aí é que a pessoa sempre se trava, né? É verdade. É o que a conversa começou sobre analisando a questão indígena, né? Eu estava... Os índios antigamente, bem antigamente, não os índios atuais, mas os bem antigamente, que os índios eles tinham uma conexão com a natureza. Eles tinham uma espécie quase de simbiose com o meio ambiente, né? Então é como se eles tivessem o campo astral deles e o campo mental, que é energético, físico e material, né? Que todos nós já sabemos, integrados com tudo, né? Então é como se eles estivessem conectados a tudo. Então eles sentiam influências, sentiam pequenas variações em tudo, nas energias e tal, e interpretavam aquilo através desse sentimento, uma coisa quase intuitiva, que vinha internamente por causa dessa simbiose. Não existia uma interpretação intelectual, não existia um racionalismo ou uma dedução lógica. Então isso fazia com que eles entendessem todos os fenômenos da natureza, como que funcionava, como que funcionam, como que eles se integravam com tudo. Inclusive assim eles sabiam cura dos problemas que eles tinham, né? Dos problemas desde sociais até de saúde. E a gente foi, com o nosso caminhar civilizatório, formando as cidades, formando os núcleos mais urbanos, de certa forma, as pessoas se isolando em casas individuais, famílias individuais e tal, e fomos, de certa forma, nos afastando desse contexto energético. E comunitário. Né? E comunitário. É como se ele fosse cortando os cordões umbilicais que nos conectavam com a Gaia, com o planeta como um todo, né? E criando ilhas de sobrevivência, e através da criação dessas ilhas de sobrevivência foi-se criando mecanismos puramente lógicos, intelectuais, racionais, para manter a vida. Né? E assim nós fomos caminhando, desde os alvores da civilização até hoje. Então nós carregamos essa bagagem, uma bagagem violenta de isolamento. Né? E que agora, com esse novo movimento, a Era de Aquários chegando, nós estamos buscando resgatar conexões perdidas. Né? Poxa, quanta gente está buscando resgatar conexões com a Terra, conexões com o planeta, conexões com a sua alma, com a sua essência. Existe uma busca muito grande. Né? E é complexo, né? É natural que surjam dúvidas, é natural que surjam interpretações super complexas para tentar interpretar isso, porque nós viramos umas criaturas muito lógicas, né? Um bando de Spock, né? Um monte de Spock da Jornada nas Estrelas, né? É a Jornada nas Estrelas, Star Trek. E acabamos ficando desse jeito. Então é difícil, você começa a sentir a espiritualidade te invadindo, as forças que vêm da tua essência e dá aquele sentimento, aquela força que vem do teu coração, e você não consegue traduzir, interpretar aquilo. E é bastante difícil para quem é muito racional
interpretar a espiritualidade, meu Deus, é bastante complexo. Né? Existe como se fosse sempre aquela briga interna entre, não, isso é fantasia, isso é imaginação, isso não é real, justamente porque vai saber quantas centenas ou milhares de anos a gente já está completamente desligado a toda essa conexão, enfim, com a própria Terra, com Gaia, com esse aspecto mais espiritual, no qual a gente foi realmente como um cordão umbilical que foi cortado às forças, assim quando o nascimento, onde dizem que o parto humanizado deveria ser, né, enfim, tudo mais tranquilo, e a gente, não, pá, já corta. De cara e tchau, acabou, joga a placenta, sim. não sei o que, papá, né? Então aí acho que também está já desde, né, essa tendência a querer a praticidade das coisas, nos tornou muito desconectados com esse aspecto mais espiritual, mais intuitivo, e que realmente a grande dor da humanidade está sempre nessa tentativa de se conhecer fora esse intelecto, porque a mente tem, assim, ela chega até um momento também, ela pode te dar muitas, né, muitas soluções, muitas soluções, será uma ajuda incrível para você duvidar, analisar, ó, esse é certo, esse não é tão assim. Interpretar o que aconteceu, interpretar. nossa, né? É incrível, não? A gente tem ali um instrumento maravilhoso, do qual nós, assim, né, conseguimos. O problema é quando você coloca sempre a mesma, chegamos à mesma conclusão, quando você coloca esse instrumento a serviço desse, digamos, esse mecanismo antinatural, né, que seria o ego exacerbado, a competição, todo é racional. E como que a gente supera essa barreira, né? Eu penso assim, por que a gente ainda está lutando contra sempre esse ego ali? O que você acha? Sei, é difícil assim dar uma conclusão geral, mas a gente vê muito dos grupos, das pessoas, dos amigos, do pessoal que a gente conhece, que busca a sua espiritualidade e que faz as práticas, faz essa busca, tem essas conexões, pessoas que vivem insights de conexão com o seu eu, né, com a sua essência, e puxa, gente, olha, eu senti um negócio muito forte dentro de mim, que eu entendi o que eu estou fazendo aqui e tal, e restabelece uma conexão com a sua essência, mas no dia seguinte, meu Deus, já aquilo acaba caindo para o reino da fantasia. Né? Então é um artifício do nosso ego. É natural que o ego vai querer se manter sempre com as deduções lógicas, as deduções racionais e tal, e tudo aquilo que a pessoa viveu naquele impulso energético quase intuitivo e de sentimento, acabe caindo para um território meio ilusório. Então é uma tendência natural da nossa civilização, principalmente civilização ocidental. Né? Nós somos treinados desde pequenininhos para ser extremamente racionais. E as coisas do sentimento, os homens também, principalmente o homem, né? Meu Deus, a gente é treinado para ser militar, né? Para ser uma pessoa sem sentimento, seca, lógica, e pá, não tem... Caramba, o cara chorou ali, já está todo mundo tirando sarro da cara dele. Então, existe até isso, né? Junto. A mulher não, já carrega mais essa sensibilidade, essa conexão mais profunda da essência, né? Mas eu vejo, assim, das pessoas que a gente se relaciona, dos grupos e tudo mais, que todos estão tendo essa dificuldade, tanto homens e mulheres, tendo essa dificuldade de trazer para o dia a dia a realidade espiritual, da sua própria espiritualidade. Justamente porque entra nesse conflito. Né? E muitos tendem a trazer, essas coisas aqui são da matéria, do ego, eu faço de um jeito, e as coisas da espiritualidade eu faço de outro jeito. Mas não pode, isso é uma incongruência, não existe separação. Né? Aquela vivência espiritual, por mais louca que pareça, ela tem que estar inserida no nosso contexto de vida pessoal.
E eu sei o quanto isso é difícil, eu vivo isso, todo mundo sim. vive isso. Sim, né? sim. De alguma forma ou outra a gente vai com o tempo sendo mais verdadeiro, né? Claro. Mais íntegro, conseguindo conciliar essas coisas. Mas uma coisa também que a gente percebe bastante é que às vezes um desperta, vamos supor, numa certa idade, onde você já formou uma família, tem filhos, marido e né, trabalho e tal. Aí de repente um desperta dentro disso. E só um, né? Só um. E aí o outro fica às vezes atacando, complicando ou até desmerecendo aquele trabalho, aquela conexão. E existe ali também uma grande oportunidade de você puxar todo mundo para esse despertar, mas que é muitas vezes complicado, às vezes Claro. requer assim, de muita determinação, de muita... Realmente esse despertar tem que ser muito forte, né, para você se manter ali. E aí você carrega todo mundo, né? Marido, filhos, e todos acabam de Como alguma aconteceu forma... com alunos nossos, né? Sim, que sim. Se realizaram trazendo a família toda junto. Total. Eu achei isso Aham. fantástico, é lindo, né? E sim, e acontece muito, né? E aqui a gente vê também acontecer, Claro, com a aqui, gente, né? com a gente, com amigos e tal. E acaba que às vezes a pessoa desiste por conta, enfim, da incompreensão do parceiro ou da família. E aí quando o grupo também atrapalha, né? Então é importante, quando você começa a ter essas experiências, se cercar com pessoas que também possam te entender. Para ter uma retroalimentação. Porque daí ou você pode cair para um lado, digamos, até às vezes negativo disso. Você acaba criando ali, nossa, isso é do mal, porque me afastou da minha família, ele não, sei lá, ficou assim, assado comigo, então não deve ser do bem, isso aí deve ser loucura. Então, como é complicado, né? Porque bem, isso aí é claramente o jogo do racionalismo excessivo, né? Porque tudo tem que ser lógico e racional. Então, poxa, se isso me afastou tal pessoa, então é do mal. Né? É uma racionalidade, é interpretar a dualidade de uma maneira muito simples, muito simplista. Né? Uma coisa que era importante entender é que a dúvida ela não é negativa. Né? A dúvida ela ainda é sã no nosso processo. Eu não digo que aquele indígena original, né, ou talvez o ser humano original, nós lá na origem, não tivesse dúvidas. Mas a dúvida hoje ainda é algo que nos preserva. Porque nos preserva de cair no fanatismo. Sim. Nos extremos. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma certa dúvida de alguma coisa, mas ela ainda está entendendo que, por mais que ela tenha um pouquinho de dúvida, ela tem muitas certezas em relação do que ela viveu e ela consegue ainda caminhar e desenvolver adequadamente. Porque senão ela cairia no extremo de virar uma pessoa que virou extremista no lado positivo ou negativo da situação. Por exemplo, isso né? me fez lembrar alguns renunciantes, né? Por exemplo, na Índia são chamados de sannyasis, enfim, ascetas, né? Os ascetas, os sannyasis, que eles totalmente se desligam do mundo material. Aos 50 anos de idade, eles abrem mão da família, o filho mais velho assume a família e eles tomam o sannyasi, que eles dizem que se pode tomar quando é jovem também. Exatamente. E viram um sannyasi, um renunciante. Um renunciante. E você vê como que você vê isso? Porque também é uma forma de viver a espiritualidade. É uma forma de uma sociedade. Essa sociedade que é extremamente espiritualizada, lá na Índia, há milênios e milênios e milênios, traduziu e transformou desse jeito. Para eles funciona. Para nós já é uma coisa chocante. Né? Para a cultura ocidental já é um pouco mais difícil. Ver um cara ali pelado, cheio de cinzas na rua, sentado, meditando sem fazer nada, tipo, pelo amor de Deus, né? Vamos levar esse indigente. Coitado, né? Nem pensar. Tanto que aqui no Brasil, os sannyasis, eles têm uma certa... Os que existem, né, são de certa forma privilegiados. Né? Eles são mantidos muito bem. Porque nós no Brasil não, no Ocidente, Estados Unidos, Norte América do Sul e tal, o sannyasi é tratado bem, como mestre. Então não tem esse lado, mas na Índia o pessoal leva a coisa a ferro e fogo mesmo, né?
que nem Eles você falou, são se enche de sannyasis. cinza. São sannyasis raiz. Raiz, não é Nutella. Aqui é Nutella. Mais ou menos por aí, né? Ah, interessante, interessante. Mas então, mas ao mesmo tempo, acaba sendo perigoso isso? Você vê como um extremo? Não sei, eu acho que são opções. Aham. São opções e graças a Deus nós temos livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos, né? E as opções estão aí. Se a pessoa toma a opção de tomar sannyasa na vida dela, virar um sannyasi e se dedicar integralmente à vida espiritual, é uma opção que ela tomou. Ela vai aprender muita coisa, vai se conectar com um monte de realidades e possibilidades e tal, que pode ser um incremento até no processo evolutivo dela. Né? Numa próxima encarnação, talvez ela já dê um salto de evolução. Né? Mas o perigo está no extremismo pro lado negativo, porque esse seria uma atitude extrema, mas para um lado até construtivo, que é uma busca da espiritualidade, renunciando às coisas do mundo e tal, para buscar a sua vida espiritual, e a pessoa vai evoluir até um ponto que ela vai ver que o material também é importante, né? Que não existe essa renúncia do material, porque o material também tem que estar inserido, mas isso vai se aprender no caminhar. Aham, Né? sim, são todas escolhas da alma, experiências, Exatamente. de repente viver uma vida mais isolada, na outra uma vida mais familiar, mais com relação... Bom, agora você tem que aprender a se relacionar. O ruim é o extremismo quando a pessoa prejudica os outros. Claro. Né? Quando você está afetando o caminho de evolução de outra pessoa. Né? Que é a pessoa, ela entra no extremismo violento, por exemplo. Ah, eu vou me encher de bomba e vou lá no shopping center, explodir tudo e vou ganhar não sei quantas virgens lá, não sei aonde. Ui. Não é? Então existe o extremismo negativo, gente. Então, o extremismo ele vai para qualquer dos dois lados. Pode ter um extremismo positivo e negativo. Antes, um extremismo positivo do que o negativo. Porque o negativo você está afetando na linha evolutiva das pessoas. Você está afetando num processo que não te diz respeito. Você não tem nada a ver com isso. Mas o positivo, o negativo seria quando você começa a ser aquela pessoa chata, xarope, que quer enfiar os outros no teu caminho o tempo todo. Sim. E de maneira impositiva. Né? Então existem várias religiões que são assim e que tudo só se explica naquela religião, naquele caminho e querem fazer enfiar a goela abaixo de todo mundo aquilo. Isso é um erro, é um extremismo, porque nós temos múltiplos caminhos. O gostoso de estar vivo aqui nesse planeta é que nós temos múltiplos caminhos e nós temos que ver o que mais se adequa a gente. Né? Então, tá certo que para aquela pessoa a religião que ela segue é fantástica, maravilhosa, ela quer impor para todo mundo, empurrar na família, goela abaixo, e a família não aguenta mais nem ver aquela pessoa, né? Mas tudo bem, é o processo dela, ela vai se tocar um dia que está sendo xarope, mas é o caminho da pessoa, mas mesmo assim ela está aprendendo alguma coisa sobre o espírito, sobre a alma, sobre, sabe, evolução. Por mais que seja um extremismo, ainda é melhor do que o outro lado ali que nós falamos. Né? Uhum. Então, quando eu falo de dúvida, seria isso, nesse sentido. Eu tive uma experiência espiritual fantástica, um insight que me iluminou, eu entendi o universo, me senti integrado com tudo. Foi um flash de iluminação, de contato com a supramente. Né? E você já sabe disso, porque já trabalha há anos, né? Já vive disso, já conhece já como que a coisa funciona. Mas para uma pessoa que não conhece, ela vai ficar em dúvida. Ela vai gerar uma dúvida enorme. Meu Deus, o que eu tive? Será que houve uma incorporação de um ser em mim? Né? O que eu vivi? Meu Deus, eu vi o mundo de uma maneira tão maravilhosa, as pessoas, tudo de uma outra maneira. Isso é os primeiros insights de conexão espiritual. E é natural a pessoa ter dúvidas. Aí que é bom, como você falou, estar ligado a pessoas que estão nesse caminhar, que um está ajudando o outro. Né? Mas ajudando o outro de maneira a preservar a liberdade de cada um. Uhum. Porque ele vai ter insights espirituais, vai ter conexões com a sua mônada, com a sua essência, e vai ser ela. E de repente essa pessoa é uma pessoa extremamente dedicada às artes. A outra já é uma pessoa muito dedicada à difusão da espiritualidade. Né? O outro já é um karma yogi, ele já incorpora na sua essência a realização de obras assistenciais, de ajuda às pessoas, aos animais e tudo mais. Então, esse que é o lindo. É poder fazer com que as pessoas percebam que a espiritualidade é boa e a conexão espiritual é maravilhosa e cada um vai manifestar ela
de uma maneira construtiva, benéfica e positiva, diferente. Mas é importante entender que existe esse aspecto, que o positivo sempre vai ser bom, de alguma maneira. É um bem comum, né? Positivo para todos. E por que ainda, né, apesar de a pessoa sentir e ter algumas experiências sublimes, existe uma desconfiança ou uma sensação de, ai meu Deus, eu estou ficando louco, eu estou enlouquecendo, eu estou alucinando. Eu acredito porque fomos tão, né, condicionados a que, digamos assim, nós, como você falou, nós não estamos mais, né, em tribos, somos pequenas ilhas em casas, individualizados, né, famílias, tal, e né, cada um no seu celular, né, e tal, mas ao mesmo tempo existe uma massificação, né, ao mesmo tempo existe um padrão, uma egrégora coletiva, né, tudo mais, claro, que te impulsiona a ter certas atitudes e que você, através dessa egrégora, você analisa, digamos, você já somatiza que o normal é ser assim, né? É ter certas, né, atitudes. Então, nós como sociedade acreditamos que o normal é isso, você deixar de alguma forma assim, esse aspecto tão emocional, tão espiritual, ou artístico, não tão presente. De lado, assim. E quando você se sutiliza, existe ali uma grande dualidade, né? Isso é coisa da minha imaginação, isso não é meu, porque isso eu não mereço sentir isso, ou você não se sente capaz de ter uma experiência, talvez, de iluminação, porque ainda nós como sociedade criamos que todo esse aspecto é longe de nós, né? É só para algumas pessoas especiais, só para alguns escolhidos, né? A famosa, né? O famoso arquétipo do escolhido, né? É buscar o guru, é buscar o guia, né? Buscar o mestre. Então a gente quer porque alguém assuma a nossa responsabilidade. Né? Que alguém nos diga exatamente como que é e assuma a responsabilidade que esse é o caminho certo. Isso é uma coisa que a gente foi treinado desde a infância. Sim. Né? Já faz parte da cultura. Então, sabe, é sempre a transferência. E sendo que essa vivência, ela tem que ser única, tem que ser pessoal. Então, as práticas que a gente faz, o que a gente orienta, ajuda o pessoal a fazer práticas, é no desenvolvimento interno pessoal. E não nessa busca de, sabe, fora, o tempo todo buscando fora, né? Porque, na realidade, o que se reflete fora é o que está dentro da pessoa. E parece um jargão, né? Parece uma frase comum, mas é verdade. Né? O nosso universo externo que a gente observa, ele é reflexo do que a gente vive dentro da gente. Né? A gente constrói, atrai e repele da nossa vida conforme a nossa vida interna. Né? Então, muitas vezes a pessoa sofre tanto dentro dela e está vivendo uma amargura muito grande ou carrega medos muito fortes dentro de si, que começa a afastar todas as pessoas de volta dela. Né? E acaba a vida da pessoa vai seguindo esses rumos. Então, como que uma energia desse jeito vai ter acesso a uma conexão espiritual? Impossível, né? Antagônica, né? Não tem como. É como se estivesse criando realmente um mundo de sofrimento. E tem muita gente que é treinado desde pequenininho para ver que o sofrimento é benéfico. Que se você não sofrer para conseguir aquilo não tem valor, sabe? Se você não penar como um condenado para ter um carro, o carro vai perder valor. Não, isso são tudo conceitos de cultura. Enquanto que o universo como um todo está aí para prover a gente de tudo. E a gente tem que estabelecer essa sintonia com esse universo, como os índios, por exemplo, que era o começo da conversa, né? Que eles estão com o corpo astral, o corpo mental deles, em harmonia com o ecossistema. Eles tinham tudo que eles precisavam. Eles não geravam novas demandas. Então, vinham ali, precisava de alguma coisa, tinha uma erva, tinha uma vegetação. Meu Deus, eu estudei a arquitetura que os povos originários aqui da região nossa tinham. Meu Deus do céu, se você estudar a vida dos Tupi, Guarani, desse pessoal aqui da região, mesmo os caigangues e tudo mais, você vai ver a arquitetura que eles tinham
sabe? Totalmente integrada, uma bioconstrução fantástica dos locais que eles moravam para se preservar do frio, para manter calor no ambiente, e ao mesmo tempo eles estavam integrados com a natureza. Né? Lógico, tinham seus defeitos, tinham suas virtudes, como nós também temos, só que eles tinham esse aspecto de integração muito, muito forte. A comunidade vivia unida, existia um senso de coletividade muito profundo. Tinha suas lideranças, sua hierarquia, sua organização, como faz parte em qualquer local. O universo não é uma coisa louca, né? Todo organizado. A própria natureza é organizada. Então eles também eram organizados, só que numa simbiose. Então, nós, por nos afastarmos disso tudo, né, tudo mesmo, a gente acabou se fechando. Hoje estamos tentando nos reconectar. E quando a gente se reconecta com o impulso da natureza, que vem da nossa própria essência, a gente entra em, sabe, em parafuso. Meu Deus do céu, e a pessoa sai. Muitas vezes, eu quero ajudar todo mundo, né? E sai tentando fazer obras, ajudar, criar histórias e instituições para ajudar e tal. Tudo bem, é um caminho. É porque nós não estamos ainda acostumados a ter filtros nesse caminhar. Né? Aí os filtros são dados pela prática constante. Eu estou falando de espiritualidade? Estou. O que é conexão com o espírito? É conexão com o teu espírito, com a tua essência, com a tua alma. Eu senti numa conexão que eu tive com a minha essência que a minha missão é tal e que eu vim de tal lugar. Maravilha, né? Maravilha, comece a pôr isso em prática. Se você sente essa força, comece a pôr aquilo em prática. O fato de pôr em prática aquilo vai vir cada vez mais para você daquilo, da tua própria essência. E as coisas vão começar a se realizar tudo de maneira síncrona, harmônica, como deve ser. E isso é restabelecer uma conexão com a natureza, com a essência que faz parte da gente. Quando a coisa começa a travar tudo, é porque alguma coisa não está adequada. Estabeleceu conexão com a essência, as coisas fluem e se tornam mais síncronas. Nós já vivemos isso, nós sabemos que funciona assim. Totalmente. Né? Então, se a pessoa gerar dúvidas no início, é normal. Porque nós fomos criados numa sociedade que separa tudo, racionaliza tudo e tem que ter uma dedução e uma explicação lógica para tudo. Só que nem tudo tem explicação lógica, nem tudo tem uma dedução e um racionalismo que explique. Porque os fenômenos da nossa essência transcendem em muito as concepções que nós podemos criar. É a velha história de discutir o que é Deus, né? Qualquer discussão que nós criarmos sobre Deus aqui, nós vamos estar falhando. Porque nós nunca vamos poder concluir o que é o inconcluível, né? O intangível, aquilo que você não tem como medir, como ter parâmetros. A nossa mente foi treinada desde a infância, o nosso intelecto, a ser extremamente cartesiano. O cara fala de mônada, fala de conexão da supramente, da essência, e começa a fazer um monte de gráficozinho. Mas tudo gráficos que são analogias de linguagem cartesiana. E, na verdade, a conexão com a tua essência transcende tudo isso. Mas daí como que eu vou saber? Sentindo. O sentimento é que te dá certeza. O sentimento é que te traz o valor das tuas conquistas, daquilo que você conseguiu atingir. Você tem certeza. Você sabe que aquilo aconteceu. Aquilo você viveu, incendiou teu coração, iluminou tua mente, você entendeu tudo naquele momento. Isso é o valor. A hora que você começa a racionalizar tudo aquilo, está perdendo. Os grandes mestres mesmo que viveram aqui em total conexão, avatares que vieram do mundo, eles viviam em total sintonia. Eles não precisavam nem que a pessoa perguntasse alguma coisa. Chegava perto da pessoa e já sabia tudo que precisava daquela pessoa, né? Ou daquele ambiente. Então isso é estar em sintonia, isso é estar em harmonia com a natureza. E nós somos seres da natureza. A natureza é a alma, essência, supramente, corpo mental, corpo astral, corpo físico. Isso é a natureza. E a gente se esqueceu, a gente se separou porque quis, por opção. E agora um monte de gente está querendo reconectar.
né? E é bom. Muito Isso é bom. Uhum. Só que esse reconectar às vezes gera bastante atrito e vem toda essa dualidade, né? Os conflitos. Porque não, né? Estamos no início ali, né? Para algumas pessoas está, né, sendo mais fácil, para outras talvez um pouquinho mais difícil. Mas e quando acontece isso? Ah, meu Deus, mas eu não sinto nada e quando eu sinto parece que também eu estou também imaginando ou enfim me iludindo, vem de novo o mesmo A mesma história, a né? mesma história, a mesma história. São barreiras que a gente aos pouquinhos começa a soltar, né? A soltar. É porque o nosso ego é super bem armado. Nossa, ele tem armas tipo, pior que o Arnold Schwarzenegger, né? Muito melhor. Então, o Rambo é fichinha para o ego. Aham! Né? Rambo ficou para trás. Ah, meu Deus do céu. Tem algumas perguntas aqui, dá pra gente. Vamos lá, vamos ver. Quem que apareceu ali nessa. Vamos lá. Nossa, que legal, olha só, tem algumas perguntas aqui. Pessoal, esse bate-papo surgiu aqui espontaneamente. Estávamos lidando aí nas lavouras, nós estamos num sítio, como vocês sabem, e começamos a tomar um mate. Olha aqui, o Luiz Gabriel falou, muitas ecovilas surgindo e as pessoas buscando a vida em comunidade. Tô Muito contigo. lindo isso. Esse é o caminho. Esse seria o ideal, viu, Gabriel? Cara, mas não é fácil também. Não é fácil também. Tem ego também. Tem toda uma história que tem que ser trabalhada. Vamos lá, aqui, ó. Mas o que levou isso? O que aconteceu? Não entendi isso, essa pergunta, não sei. Deve ser de algum contexto que você estava falando ali. Antigamente, o parto era um ritual. Sobre o cordão umbilical aqui a Mayra está falando. Né, um ritual e práticas femininas. Nos dias de hoje, nos fizeram acreditar que a mulher não pode ter filho sozinha e que tem que estar com um médico junto numa cesárea. Pois é, né? Então a gente acabou de passar agora também uma a questão cesárea assim. Como emergência Sim. É muito importante, né? Mas não deveria ser o foco, a base. Sim, sim. A Nariel fez agora, ela estava no parto humanizado. E, enfim, complicou e ela teve que realmente ir no hospital e abençoada a cesárea Exatamente. Nesse momento, né? Então. Mas ela, claro, tentou e tudo mais. E aqui ela fala, né? A Maíra tá falando aqui. Eu pensei que nós tivéssemos nascido no lugar no qual teríamos uma missão e que virar um ermitão seria uma espécie de fuga. É isso. E aí a gente está falando do sannyasi, né? Na verdade, depende, né? Depende do contexto, não dá para julgar. É um assim. outro tipo de busca. Né? Depende muito. Isso. Opa. Bom, acabaram aqui. Se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer, tá? Opa. Então, interessante ali o Gabriel falar sobre as ecovilas. Gente, sabiam que eu vim parar aqui no Brasil por causa da ecovila? Eu já morei numa ecovila. Ele já fundou uma ecovila, não já morou, fundei, né? Durou 10 anos, aí nós fechamos ela. Que seria hoje em dia é lindo esse nome, uma ecovila, né? Mais chique. Eram comunidades, né? Comunidades rurais. Na minha época se chamava comunidades rurais. Existia até um movimento no Brasil muito forte, chamado... tinha os encontros nacionais, que eram os ECAs. Os encontros das comunidades alternativas do Brasil. Então a gente ia lá dar palestra, orientar o pessoal, minha gente, tudo que é canto. De outros países, inclusive. Uma época muito boa, tá? Anos 80, o movimento comunitário foi muito forte no Brasil. Eu vivi essa época, né? Não, lindo. Me apaixonei por essa época. Muito, foi um movimento assim, de muito despertar, né? Derrubada do Muro de Berlim. Muitos governos assim mais, pelo menos aqui nas Américas, né? Saindo das ditaduras militares, pessoal, né? Se libertando, né? Dessas ditaduras. Então, aflorou muita espiritualidade ali, muita vontade mesmo de... mas assim, claro que tudo é sempre, né, como a gente estava falando no início, é um processo, né?
é um processo. A gente está, né, por exemplo, saindo ali de guerras, né, nessa época também saindo de guerras e tal, muito difíceis. Então, sempre um sofrimento muito grande, tipo, depois dessas guerras, tanto do Vietnã e outras ditaduras militares, parece que a sociedade se mexe para um impulso de muito despertar, né? E são momentos preciosos que também geraram muitas transformações positivas. Sim. Né? E nós estamos aprendendo com isso. Mas eu também, nossa, meu sonho, desde que comecei com todo esse processo da espiritualidade e, enfim, do autoconhecimento e, enfim, a razão da vida e o porquê, para mim, a solução seria morar numa ecovila. Para mim, a solução era as pessoas estarem, né, vivendo com harmonia, num lugar onde todos compartilhassem com amor, tudo. Né? É um sonho nosso de sempre. Um sonho nosso, a gente carrega isso dentro de nós, é uma essência. Porém, na prática, né, por mais que eu vivi numa comunidade lá na Argentina, morei um pouco aqui no Brasil, quando a gente se conheceu e tal, era uma pseudo-comunidade lá na Urioca e tudo mais. Caramba, como é difícil! Porque ainda está o ego no meio. Exatamente. De novo o vem... desgracidinho do Rambo ego. O Rambo ego continua ali armadíssimo. Porque não é assim, parece que, sabe, você monta uma comunidade, beleza, pessoal super alto astral, mas o ego está lá. Então, o que aconteceria numa cidade, numa empresa, numa família grande, acontece na comunidade também. É um microcosmo de um macro. Então aí a gente percebe a importância dessa cura, primeiro, muito profunda e sincera em cada um de nós. Eu sei que o resultado seria a gente se iluminar e a partir daí, e só se juntar com as pessoas todos iluminados. Ia ser difícil achar gente para isso. Não, tipo, cara, se ilumina aí, tem 4 pessoas assistindo. Quer morar numa comunidade? Tem que trilhar o caminho. Requisito para entrar na comunidade é iluminado? Fazemos o teste da iluminação. Porque você vai ter que desenvolver todas as virtudes, né? Da paciência, da perseverança, da tolerância, né? Da compreensão, do amor, do perdão. Todos esses valores, para que se viva em harmonia numa comunidade, tem que ser verdadeiro mesmo. O desapego. Desapego. Né? Tem que se viver isso, senão vira um inferno no microcosmos. Exatamente. Né? Então tem esse detalhe. Por isso que a gente preza por esse sonho, ainda o mantemos, né, já com todo normatizado, projetado, de ponta a ponta, justamente para buscar minimizar essas possibilidades. Né? Mas, como a Mariel disse, o ideal seria se todos fossem iluminados, né? Todos nós. Todos. Né? Acho que um grupo aí de muitos iluminados tem a capacidade de mudar. Sim, aí muda muita coisa. Esse grupo todo de pessoas vibrando juntos, criando uma baita de uma egrégora de luz, pode mudar toda a realidade. Realmente. Positivamente. Plantando juntos, tudo, né? Aqui a gente está no sítio, né? É o nosso pequeno paraíso, é uma quase, né? Uma mini comunidade, mas tudo em família, né? Então fica relativamente mais tranquilo, mais fácil, né? Mas é um sonho que nós podemos realizar, né? São convidados aí a sonhar juntos com essa possibilidade, mas com muita maturidade, né? Com essa iluminação. Sem muita aventura, né? Por isso o alinhamento com a consciência cósmica, né? Sem esse alinhamento, nada feito. Não tem como. Né? Não tem como, vai virar uma guerra. Né? Vira um jogo, uma guerra, né? Afinal, uma competição. Tem uma pergunta ali ou um comentário? Eita, ainda estou sem luzinha, então ainda não conseguirei morar em uma. A Mayra. Ai, meu Deus. A Maíra. Mas é assim, Maíra, é assim. É geral. Não é uma coisa muito fácil, né? Porque a vida comunitária você compartilha as coisas. Né? Tudo bem, tem gente que monta ecovilas individualizadas também, como uma cidade, onde tem um bairro, onde as pessoas têm seu espacinho e fica só ali também. Tudo bem, ela não é uma ecovila. Ela é chamada de ecovila, mas não é, porque na realidade as coisas ali são individualizadas igualmente.
né? Então, a pessoa às vezes mora numa casa, naquele espaço rural, onde tem mais 50 famílias morando, mas nunca se vê. Então, para mim, isso não é uma ecovila. A ecovila tem que ter a integração dessas pessoas, tem que ter uma participação coletiva, tem que ter decisões coletivas. E um projeto em comum, né? Um ideal um ideal em comum e trabalhar muito uma coisa que eu adoro, né? Que é o consenso. Eu aprendi na minha caminhada de muitos e muitos anos com grupos, eu trabalhei com muitos grupos de pessoas e o consenso é o maior filtro que nós temos. Porque se a pessoa não consegue consensar com o seu grupo em comum, ela automaticamente se afasta. Ela não conseguiu consensar, ela vai se afastando e sai fora. Porque o consenso, ele leva a gente ceder um pouco o nosso ego, o nosso entendimento, e aceitar um pouco do ego e do entendimento do outro, e juntos chegarmos a um denominador comum. Nem tão excessivamente branco e nem tão excessivamente vermelho. A gente vai chegar num rosa. E esse rosa é o consenso. E tem pessoas que não conseguem fazer isso. Por isso que a gente estimula o pessoal a treinar a consensar. Porque é uma maneira de você conseguir esse valor, essa virtude. Porque a partir do momento que você não consensa, não, tem que ser do meu jeito, senão não funciona, tem que ser do meu jeito, e todo o resto do grupo dizendo que não, gente, vamos dialogar, vamos chegar lá, vamos tentar chegar num meio comum, e tem um lá que diz, não, esse não sobrevive nesse tipo de ambiente coletivo. Sim. Então o consenso se torna muito importante e uma ferramenta que vocês já podem começar a praticar em casa já. Comece a praticar um pouco de consenso, aí vocês vão ver onde que estão as limitações do próprio ego nosso. E a gente vai aprendendo a lapidar-se para uma vida coletiva em harmonia. E também, por exemplo, a confiança no outro, né? Porque às vezes até nem precisa tanto consenso quando você confia no outro. Sim, nossa, o cara faz bem isso, eu não preciso nem me meter. Né? Ele pinta quadro como ninguém. Ou ele não cozinha, vou lá dizer para mudar, né? Ele cozinha super bem. Por que eu vou lá querer ver se ele colocou a quantidade certa de orégano, de se o sal está no ponto? Não, eu confio, né, nesse cara que cozinha como os deuses. Então, muitas vezes o que falta, né, de novo o ego, a arrogância, o apego a você ser o dono da verdade. Exatamente. E, por exemplo, grandes empresas, estava assistindo até um documentário assim sobre o Steve Jobs, que é a empresa que ele fundou, a Apple, foi uma das mais ricas, né, do planeta. E o que eles faziam era isso, uma vez por semana eles só se reuniam para consensar, porém existiam pessoas muito bem preparadas para que em cada setor elas tivessem total liberdade para fazer o que elas sabiam fazer. Isso. E não precisava o tempo todo correr, vou falar com o chefe para ver se... Vamos ter que fazer reunião para tudo. Isso é horrível, não tem quem sobreviva num ambiente desse. Você parece que está preso num lugar, não consegue fazer nada, você fica limitado com medo de você se expressar. E, nossa, que coisa mais maravilhosa nesse mundo de você reconhecer o potencial de alguém e dar carta branca, exatamente. né? Não, cara, você faz isso muito bem. Então, esse setor é teu. E aí que as empresas crescem. Aí que vai para frente. Porque senão fica todo mundo, cada um metendo o bedelho e a coisa não acontece. Sim, não acontece. Né? Imagine se reunir para ver se você vai usar a caneta vermelha ou a caneta preta. Né? Nossa, vamos ter que consensar, a ver qual que tem a cor mais bonita. Tem horas que não dá, daí vira usar o consenso só no que realmente é necessário e é coletivo, né? Uma decisão importante, e ao mesmo tempo saber delegar, ou seja, a organização coletiva delega, daí você é responsável pela cozinha, então, né? Vocês, beleza, gente? Não, joia, ótimo, nós assumimos, os caras são bons na cozinha, então deixa eles cozinhar. Né? Outra é pela agricultura, outra é para arquitetura, sei lá. É o que você está falando. Né? Sim. E agora o arquiteto não vai ter que ficar consensando o tempo todo com todo mundo, né? Se a pedrinha que ele vai pôr no chão é assim ou assado. Senão nunca vai sair a estrada ali para o pessoal caminhar no meio das flores e tudo mais. Exatamente. Essa liberdade, né? É importante também.
Me fez lembrar, né, falando em ecovilas, comunidade, consenso, uma vez eu perguntei para Verônica Buelos, né, numa palestra, interessante, ela é irmã do Sisto Paz. E como que a sociedade, eu estava curiosa para saber como que eles se organizam, né? Ela foi para Ganímedes, né? Ela foi para Apo. Apo. Ela foi para Apo, ela né? conheceu a cidade, onde os seres que ela se contata. Incrível. Aí justamente ela falava sobre isso, que na sociedade lá todos, né, assim como a gente falou, né, que tem os setores, mas existe um rodízio, né? É interessante isso, onde você aprende de tudo. Todo mundo é importante, né? Não existe um cargo, né, menor, nem pior, nem maior, enfim, em níveis assim né, de hierarquias, tudo é importante para funcionar, tudo é importante para funcionar e que todos fazem tudo. Existe foi o que eu achei o máximo, né? Principalmente aqui nessa sociedade que a gente vive, que é cheio né, dos preconceitos, com muitas funções e tal. Eu achei incrível, eu achei maravilhoso. Porque daí a pessoa passou por aquilo, ele ficou um tempo na cozinha, Sim, né, ajudando o cozinheiro que seja. Então ela sentiu como que é a cozinha. Opa, a partir do momento que ela vai ajudar na cozinha, ela aprendeu alguma cozinha, ela vai saber interpretar por que o cozinheiro fez daquele jeito. Em vez de criticá-lo, vai entender. Sim, Aí ela vai trabalhar na agricultura, Uhum. vai ver como que é plantar uma alface, fazer, né, uma produção de alguma coisa, e vai sentir o que o agricultor sente. E assim vice-versa, todos vão viver nas situações, vai limpar a casa, vai limpar banheiro, vai sentir como que a coisa funciona. O que é limpar uma casa? O que é manter uma casa limpa, tirar pelo de cachorro? Né? Nós fazemos isso. Né? Como a gente levou, né? Leva isso como uma coisa importante. Todos fazendo um pouco de tudo, vai entender o que o outro está sentindo naquele momento. Né? Não é porque o cara que está catando ali, na nossa sociedade, por exemplo, a pessoa que cata aí, por aí, reciclados, é muito mal visto. E é um empreendimento fantástico. Quantos empresários aí estão montando umas monstras de umas empresas para trabalhar com reciclagem? As pessoas que ficam coletando esse material são chamadas de operadores ecológicos e têm orgulho do que fazem. Sabem que estão cooperando positivamente pelo ecossistema planetário, e eles sabem disso. Eu sei porque eu já dei curso para essa gente. Então, e eles têm orgulho do que fazem. Então, sabe? Só que não tem esse valor pejorativo, porque a pessoa está catando reciclado, ela tem um valor inferior daquele que está de terninho como advogado numa audiência. Todos estão fazendo a sua parte. Né? Uma é tão importante quanto a outra. Isso. Né? E é assim que vive-se nesses mundos mais evoluídos. Né? Existe esse entendimento coletivo e uma harmonia. E a mesma Verônica naquela vez falou isso, né? Aqui o pessoal, enquanto lá eles já fizeram um monte de coisas acontecer, aqui nós estamos discutindo se o tijolo vai ser de lado, de frente, virado. E vamos ficar ali anos discutindo como que vai ser o tijolo da parede. Falta consenso e o ego ainda atrapalha, porque ainda você coloca o tijolo e o ego vem, não, esse tijolo é de mentira. Não é verdade. O tijolo era melhor assim, por que você fez assim? Né? E vira uma tragédia. Né? Então, esses somos nós, gente, seres humanos sem evolução. Não é que nós estamos aqui criticando nada, apenas analisando algo que é importante, né? Porque estamos todos aprendendo, vendo aonde que estão nossas dificuldades. Eu vejo assim que pelo fato da gente ter ficado muito racional, muito intelectual, usado só o lado, digamos, esquerdo do nosso cérebro, ficamos muito carentes pelo lado espiritual, emocional, mas, né, e quando acontece alguma coisa nesse âmbito às vezes de relacionamentos, né, e tal, é uma catástrofe. Mexeu com o emocional é uma tragédia. É uma tragédia. Uma tragédia. Né? Por falta justamente de preparação. Falta de preparação, porque a gente foi só martelando, né, o cérebro com as coisas, né, materiais mesmo. Então, e a espiritualidade traz isso, traz esse equilíbrio. Né?
Traz essa vivência profunda de um sentimento que nos leva a ter esse equilíbrio entre a racionalidade e o sentimento. Né? Equilíbrio esses dois pontos muito importantes do nosso processo de evolução. E é isso que acontece. Então, se nós queremos viver numa ecovila, temos que começar a trilhar esse caminho, né? Buscar esse equilíbrio. E aí sim poderá ter êxito um projeto desse. Senão é um projeto que não vai para frente, é mais uma bomba que explode. Por isso que a gente não montou outro, sabe? Até agora, a gente ainda está em estudos, está em avaliações, e temos muita gente querendo participar, querendo se envolver, gente querendo pôr até dinheiro no processo. Doando terras, né? Doando terras. Calma, gente, não é por aí. Nós precisamos ter gente preparada. Sim. Né? Todos nós temos que nos preparar para poder ter uma vida integral num mesmo ambiente. Você vai conviver com aquelas pessoas direto. Né? Então tem que aprender a como conviver em harmonia com as pessoas, com o ambiente que circula, né? E com a tua própria espiritualidade manifesta naquele ambiente. Porque daí nós vamos ser como se fosse, entre aspas, né? Nós vamos criar ali uma egrégora, uma grande egrégora, que vai manifestar determinada coisa ali positiva e que vai ser impactante positivamente para todos. E vai atrair esses povos mais evoluídos também, para finalmente a gente reconectar-se com a nossa família cósmica. Né? A Mariel arrematou. Sim. Essa é a função. Para que dessa forma esses seres se aproximem de fato, né? De uma maneira assim mais como as pessoas querem. Por que eles não baixam lá na frente do Kremlin, ou lá no Pentágono, ou numa pracinha lá em Nova York? Porque não tem o menor interesse. Para eles isso não é nada. Agora, se falasse de um contexto humano, coletivo, totalmente harmônico, que vibrasse uma vibração coletiva, harmônica e profunda, de pessoas voltadas à espiritualidade e à compreensão e à fraternidade numa construção positiva, aí sim eles têm interesse em vir e realmente participar direto, porque é assim que eles vivem. E a mudança acontece. E a mudança acontece. Mas ela acontece através da nossa transformação. Não porque eles venham com a varinha de condão. Exatamente. Ah, mas o Godard não veio com varinha de condão para me iluminar. E nunca vai vir. Pode esperar 1000 encarnações que ele nunca vai vir. Eles vão levar uma vaca, mas não vão te levar. A vaca vai, A né? vaca vai voando. Eu quero ser abduzido. Não vai ser, não. Evolua. E é bem assim, né? Assim. É bem assim. Ai, você vai irá contaminar nosso planeta. Ô, energia ruim. Nossa Senhora. Não, brincadeira, sim, brincadeira. Mas os animais são muito mais puros, isso é verdade. Então, arrematando a conversa, né? Para não ficar uma coisa muito longa. Sim, não, tá conversa, certo. A dúvida não é negativa, a dúvida é positiva. Ela te dá um pouco de equilíbrio nesse processo. Lógico, não vai duvidar de tudo sempre, porque tua vida vai virar um inferno, extremamente racional e lógico. A pessoa que é extremamente racional e lógica, ela duvida até se a unha dele está cortada ou não. Tem que ter dúvida de tudo. Não pode. Mas um pouquinho de dúvida é saudável para não cair no extremismo. Né? E depois que você já estiver fluindo, você já sabe exatamente como é conectar a tua essência, se vincular ao teu ser interno, conhecer você, né, das suas múltiplas vidas, está aqui manifesto hoje, correspondente a uma mônada específica e tal, aí beleza, não tem problema. O que pintar você tira de letra, você não vai ter mais problemas. Mas inicialmente as dúvidas vão surgir e elas não podem ser somente castradas, senão pode virar um fanatismo e por lado errado. Sim. Esse que é o meu grande medo, a pessoa cair num fanatismo por lado errado. Isso aí, ó. A Mayra falou, se eles baixassem nesses lugares, serão recebidos a vala e desespero. Quem iria querer ser recebido assim? Totalmente. Maíra, seria uma loucura os caras descer. Por isso que eles não descem, né? Eles têm, pelo menos, uma inteligência avantajada, né? Eles não iam jamais fazer isso, é uma coisa muito insana. Né? Não, eles estão aparecendo bastante, né? Eles aparecem, mas está entupido de dúvida para o povo. Sim. Eles sempre fazem aparições que suscitem dúvida.
Então aparece lá uma pirâmide de 300 metros de largura em cima do Kremlin. O cara filma, todo mundo vê. Aparece uma pirâmide em cima do Pentágono, aparece uma pirâmide enorme em cima de qualquer lugar, mostrando que, opa, gente, nós estamos aqui. Mas um monte de gente ainda duvida. Sim, não, está certo. Então faz parte do processo. A partir do momento que eles imporem a presença deles, aí o bicho pega. Né? Aí a coisa pode virar uma tragédia Negativa, muito perigosa. né? Sim, Negativo, exatamente. Beleza? Beleza, então, muito bom. Mate, esse foi bem legal, né? Uma tarde tomando mate e conversando. Mate das projeções. Mate das projeções. Namastê, gente. Um mate ali. Um abraço em todos. Beijos. Nos encontramos.